Há duas palavras importantes na pergunta e resposta 4 do nosso catecismo que o mundo de hoje não entende. E essas palavras são lei e amor. Da última vez fomos lembrados de um dos propósitos importantes da lei. Através da lei conhecemos nossos pecados e nossa miséria. E hoje ouvimos o que a lei exige de nós. O que a lei de Deus exige de nós? É isso o que Cristo nos ensina resumidamente em Mateus 22, 37 a 40. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Você consegue guardar tudo isso perfeitamente? Não. Sou, por natureza, inclinado a odiar a Deus e ao meu próximo. O que é a lei, em primeiro lugar? Podemos dizer que a lei, na verdade, é uma coisa boa? O que a lei nos diz? Nós somos cristãos. Não precisamos mais nos preocupar com a lei, certo? Afinal das contas, Paulo disse, por exemplo, em Romanos capítulo 6, versículo 14, que o pecado não terá domínio sobre nós, pois não estamos debaixo da lei, e sim da graça. Muitas pessoas no mundo têm uma atitude muito negativa em relação à lei. As leis, em geral, são restritivas. As leis tornam a vida difícil. As leis restringem nossas liberdades. As leis podem ser necessárias para manter a paz, mas não são nada mais do que um mal necessário. Bem, quando você vive numa nação com tantas leis quanto a nossa, e tantas leis, na verdade, absurdas, leis que não fazem sentido, leis que não são devidamente aplicadas e leis que realmente restringem a liberdade das pessoas injustamente. Não é surpreendente quando as pessoas desenvolvem uma atitude negativa em relação à lei. Quando a lei não é aplicada de forma justa, quando parece que algumas pessoas estão acima da lei, quando algumas leis parecem ser apenas mais uma coisa que o Estado usa para roubar mais dinheiro dos cidadãos, o respeito pela lei tende a diminuir. É de se esperar. Mas mesmo muitos cristãos têm essa atitude negativa. Talvez não em relação às leis da nação, mas em relação à lei de Deus. Muitos evangélicos acreditam que as leis não se aplicam mais a nós, as leis do Antigo Testamento. A nós crentes, nós vivemos sob a nova aliança, não a antiga. Somos chamados a obedecer a lei do amor e não aqueles mandamentos antigos, individuais, restritivos do Velho Testamento. Mas quando nós lemos o resumo da lei do Senhor Jesus em Mateus 22, podemos compreender a verdadeira beleza da lei e por que ainda podemos amar a lei. Porque podemos ver essa beleza da lei e a necessidade de obedecer à lei. A lei é algo positivo, não apenas uma lista de restrições, as coisas que não podemos, não devemos fazer. E a lei moral de Deus é tão aplicável a nós, quanto foi aos nossos antepassados na fé, nos nossos antepassados espirituais que viveram sob a antiga aliança. Porque o Senhor Jesus cita duas passagens do Antigo Testamento para explicar quais são os maiores mandamentos.
E assim fazendo, ele fornece um resumo claro e um resumo conciso da lei. Ele disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento, e o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. E como o apóstolo Paulo disse em Romanos 13, versículo 10, o amor não pratica o mal contra o próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Portanto, quando nós pensamos em guardar a lei, a primeira coisa que nós devemos lembrar é o amor. Em primeiro lugar, amor ao Senhor. E fluindo, surgindo desse amor ao Senhor, amor ao próximo. Este é um requisito positivo, algo que nós devemos fazer. Não é algo simplesmente que devemos evitar, ou um comportamento que devemos evitar. Os cristãos devem amar ao Senhor e amar ao próximo. Claro que sim, nós precisamos fazer isso. Seria um absurdo pensar que este requisito não se aplica a nós. E como nós mostramos esse amor? Mostramos amor por meio da nossa obediência aos mandamentos. A primeira tábua da lei, os primeiros 4 mandamentos da lei de Deus, nos ensinam como devemos nos relacionar ao Senhor. Os 6 últimos mandamentos nos mostram como nós devemos viver em relação aos nossos próximos. Isso mostra que precisamos corrigir o outro mal-entendido que mencionei antes. O mal-entendido sobre a natureza de amor. O que significa amar? O que é o amor? O mundo não sabe o que é o amor. O estado natural do ser humano é viver com ódio e não com o amor. Embora as pessoas não regeneradas usem frequentemente a palavra amor, a forma como vivem mostra que não sabem realmente o que o conceito significa. Porque o amor não é apenas um sentimento, não é apenas uma emoção, não é algo que vai e vem, não é algo que pode desaparecer. Claro, os sentimentos românticos podem desaparecer. A luxúria pode nos dominar e depois desaparecer. O que o mundo pensa como amor pode vir sobre nós de repente e desaparecer com a mesma rapidez. O amor, conforme o entendimento mundano, é algo que acontece a uma pessoa e não algo que possamos controlar. Mas o Senhor nos manda amá-lo e amar uns aos outros, de todo o coração. Isso significa que o amor é muito mais do que uma emoção. Não é apenas algo que expressamos em palavras ou sentimos em nossos corações. É uma coisa ativa, algo que pode ser exigido e algo que deve ser feito ativamente. Se realmente amamos nossos filhos, por exemplo, não vamos abusar deles, vamos cuidar deles. Vamos dar nossas vidas por eles. Se um homem realmente ama sua esposa, ele vai mostrar esse amor ao respeitá-la, ao cuidar dela, ao colocar as necessidades dela em primeiro lugar. E se amamos ao Senhor, mostraremos esse amor na maneira como vivemos,
Não apenas cantando frases piedosas que soam agradáveis, mas realmente vivendo esse amor em nossa vida diária. Mas o verdadeiro amor não vem naturalmente. Para amar verdadeiramente, precisamos de algo fora de nós mesmos. Porque nossa tendência natural não é amar, mas o contrário. Nossa tendência natural, e devemos entender isso, é odiar a Deus e ao próximo. E mesmo como crentes, como pessoas que são habitadas pelo Espírito Santo, ainda temos que lutar com aquela velha natureza pecaminosa. E assim, quando ouvimos a lei, somos lembrados dessas falhas e somos levados a chorar por causa do nosso pecado. Agora, essas são as más notícias. As primeiras notícias que precisamos ouvir para entender as boas novas de Jesus Cristo, o Evangelho. Fora dele, fora de Cristo, sem ele, não podemos amar. É impossível. Unidos a ele, experimentamos um início da obediência que Deus requer. Isso é uma grande bênção para nós, uma obra sobrenatural de Deus. Mas ser convertido não significa ser feito perfeito nessa vida. Isso significa que somos, do início ao fim, absolutamente dependentes da graça de Deus. E assim, conhecendo os requisitos justos de Deus, reconhecendo a bondade e a perfeição da lei de Deus, nos regozijamos no fato de que pertencemos a Cristo, nosso único consolo.